confiança, desconfiança. Qual é o modo hoje? Hoje, excelente dia, menina Renata. É assim que começa o dia, com o sol. E você pedindo, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. É assim que começa o dia, menina. Depois... E no futebol também? No futebol também é assim, né? O goleiro, principalmente, é o cara que acorda mais tranquilo, né? Cabeça boa, fazendo a leitura do jogo, essa coisa toda. Para goleiro, hoje é o dia mais tranquilo que tem. Você não pensou nenhuma vez no Estevão? Eu fico pensando assim do lado do Everson, né? Pensando já também no Depay, no Yuri, que já tomou 2, aí na casa dos caras é embaçado. Sempre passa essa coisa na cabeça, beleza? Que coisa, hein? Vamos falar muito sobre o derby decisivo do Paulistão. Antes... Robson. Que delícia! Um derby na final do Paulista, vantagem corintiana. Já bateu o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, gol do Yuri Alberto. E agora precisa administrar apenas a vantagem para ser campeão. Desde 2019 que não acontece. Oi. O discurso está ensaiado. Temos que jogar sério, não temos que pensar no primeiro jogo, temos que pensar só no segundo. Mas a gente tem que ser inteligente também, em saber que não acabou, tem mais 90 minutos para ser jogado. E está aberto, porque você está jogando com uma potência de Sudamérica a nível econômico, a nível tudo, não se compara com nós. Mas não dá para disfarçar a euforia de poder entrar em campo, em casa e com a vantagem do empate. Sim, uma final é sempre... Nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas o que eu posso falar é que final é para ganhar, né? Não tem jogo bonito, não tem nada disso, é ganhar de qualquer jeito. E para tentar ganhar um título depois de 6 anos, o Timão fez uma força-tarefa para ter seus 5 atletas convocados a tempo para a decisão. No treino da véspera do confronto contra o Palmeiras em Itaquera, Memphis Depay apareceu em campo. O holandês e Félix Torres, que estava com a seleção do Equador pelas eliminatórias, treinaram entre os titulares. O paraguaio Romero se reapresentou na atividade atrasado por conta de um problema no voo. Já José Martínez, que estava com a seleção venezuelana, e o peruano André Carrilho participaram do aquecimento, mas foram poupados da atividade tática por conta do desgaste no jogo entre Venezuela e Peru pelas eliminatórias na terça-feira. Um pouco cansado, sim, mas não tem desculpa, né? Final contra Palmeiras em casa com nossa torcida, assim que o objetivo é claro, né? Começar o jogo como se tivéssemos 0-0 e ir em busca da vitória e em busca do título. O volante do Timão foi um dos que mais atuou durante a data FIFA. Ficou em campo por 170 minutos, só atrás de Memphis Depay, que teve mais dias de descanso, já que o último jogo pela Holanda foi no domingo. Félix Torres atuou por 99 minutos durante os 2 jogos pela seleção do Equador, mas na última terça esteve em campo por apenas 9 minutos. José Martínez atuou na terça-feira, mas ficou em campo por mais de um tempo, 78 minutos. Ângel Romero teve poucas chances nas 2 partidas e entrou apenas no final. Com os convocados em solo brasileiro e focados na recuperação para o jogo de logo mais, a dúvida do Corinthians passou a ser outra. Rodrigo Garro voltou a sentir dores no joelho direito durante a atividade de ontem. O meia, que foi desfalque no primeiro jogo do estadual, deixou o gramado por conta do incômodo e deve seguir um tratamento intensivo até a hora da decisão para que possa entrar em campo. Garro sofre com o problema desde o ano passado e disputou nessa temporada 9 de 18 jogos do Timão. Marcou um gol e é considerado peça-chave no esquema de Ramon Dias. O comandante já rasgou elogios ao argentino, inclusive. Garro, com os poucos minutos que atuou, mostrou a hierarquia que tem. Seguramente, se continuar com este nível, terá uma oportunidade na seleção argentina, porque a categoria, o tempo de bola que tem, é um jogador de alto nível. É um jogador de alto nível. O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Rileri, Ranielli, José Martínez ou Rian, André Carrilho ou Alex Santana e Rodrigo Garro ou Thales Magno. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. E com o camisa 9, autor do gol da vitória no jogo de ida, o Corinthians entra em campo logo mais contra o Palmeiras em um jogo que vale muito mais que troféu. Desde 2019,
o Timão não conquista um título? E um sentimento de revanche. Em 2020 foi justamente o Palmeiras que impediu o tetracampeonato do Paulistão consecutivo do Timão. 1-1 no tempo normal e o Alviverde levou a melhor nos pênaltis. Só que nesta decisão a grande final é em casa. Dos 10 jogos em seu domínio em 2025, o Corinthians perdeu apenas 1. E o Timão conta com a força de Itaquera para voltar a gritar campeão depois de 6 anos. O jogo começa 0-0 em casa, somos muito fortes, sabemos, e com nossa torcida ainda mais, assim que nada, vai ser um dia especial, um dia bonito e se Deus quiser vamos a festejar depois do jogo. Não será simples para ninguém. Temos aqui uma prévia para o Corinthians, Ronaldão. Hugo Souza, goleiro titularíssimo. O Mateuzinho na direita, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Anrileri na esquerda. Ranielli no meio. A tendência é que seja Carrillo ou Martínez, com o Martínez. Só que aí, questão de desgaste, não é? Teve data FIFA, tem as possibilidades do Alex Santana e do Rian. Aí no meio, o Garro é o titular, caso não jogue. Thales Magno. Eu até acrescentaria o Romero mesmo, que também foi para a data FIFA, mas acho que é um jogador que pode aparecer como surpresa. E na frente, Memphis e Yuri, aí não tem dúvida. Não vai sair disso aí. Eu acho que o primeiro jogo mostrou muito a cara do treinador e a conquista dessa vitória deixou o treinador mais tranquilo na condução do meio de campo da equipe, não tomou gol jogando fora de casa. E ali é o que você falou, ali entre o Garro e o Thales, ainda tem na briga o Romero também. Então, é uma prévia que bate praticamente com a ideia do treinador. A gente viu um Corinthians que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, teve a melhor campanha na primeira fase e depois foi atingindo os objetivos e fez talvez o mais difícil, que é ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. O Yuri fez o gol salvador e eu concordo com você, não tomar gols foi importante também. Foi, ele achou esse equilíbrio com esses volantes aí. Ainda mais quando o Ranieri começou a sair e o Martinez jogando muita bola. Quando você tem um cara que, além de lhe marcar, ele destrói o setor que está ali sendo povoado pelo adversário, ele destrói isso e ainda consegue jogar, foi um achado do Ramon Dias. Eita, acabamos de ver o Vitor Roque e, na minha opinião, se ele efetivamente conseguir entrar no jogo, já aproveitar esses dias que eles treinaram apenas e se adaptar melhor ao time, pode fazer a diferença. Aqui a prévia palmeirense, o Everton no gol, o Mike na direita, Murilo e Mikael na zaga, o Piquerez na esquerda. Aí as dúvidas ali, o Richard Rios, que foi bastante utilizado, teve uma minutagem alta na data FIFA, pode ser substituído pelo Aníbal Moreno, Emiliano Martínez foi convocado também, o Veiga tá ali no meio. Aí ou Maurício ou Facundo Torres, que vem jogando. E aí um ataque extremamente competente com o Estevão e Vitor Roque, opções de Abel Ferreira. Não tem muito o que mexer, né? Foi o primeiro combate, agora o que você falou, né? Da recuperação, né? Que esses jogadores possam ter para se recuperar bem para a partida. A única dúvida que ele pode ter aí ainda um pouco deve ser com o Facundo ali pelo lado, mas ele não deve mexer. Porque o Vitor Roque é um moleque que tem uma saúde violenta e o Estevão também. Pegou um lateral de ofício ali e tal, mas ele vai pra cima. Todo mundo sabe o jeito dele driblar, mas ele é muito intenso. E mesmo você sabendo da forma que ele vai driblar, da forma que ele se apresenta, é difícil marcar, porque ele é muito liso. Os dois são, né, praticamente. O Vitor Roque por um lado e o outro o Estevão também. Na minha opinião, o melhor jogador do Palmeiras até a lesão era o Maurício. Não apenas pelos gols, mas pela participação muito efetivo, mais confortável no time titular também. E a lesão do Maurício prejudicou o Palmeiras. Ele estava bem encaixado, bem acertado. E é um jogador que, se aparecer e estiver bem, eu usaria sim, como titular. Jogo decisivo. Você falou em lesão também, o Marcos Rocha também. Que era um cara que se apresentava muito bem, o lateral, que chegava na linha de fundo. Muitas vezes era ele que começava a jogada ali também. Ou finalizava ou pifava pro Estevão. Gostei desse negócio de pifava que você me emprestou. Agora você tá usando, eu adoro essa coisa, ele pifava, acho ótimo esse termo. E aí, esse lado direito é que vai funcionar, pifando essa bola. Então é uma perda, né, como eu falei, do Marcos Rocha, que estava bem, e essa lesão veio. Entrou o Mike, de marcar mais, se apresenta mais, mas não tem a mesma qualidade. E agora a gente fala de seleção brasileira, uma bagunça, não é? Porque não sabemos se o Dorival fica, se vem um técnico estrangeiro finalmente. Carlo Ancelotti.